que foi fundamental para o jogo do Atlético não ter acontecido ontem, Gomide, mas principalmente para ter dado tanto espaço. Porque o Atlético criou 9 oportunidades, o Santos fez ali umas 2 boas defesas e tal, mas o Atlético Paranaense poderia ter ampliado o placar, porque teve espaço para jogar, para criar e para fazer. Gostaria que você tentasse explicar para o nosso telespectador que está pistola da vida, porque perder jogando bem é uma coisa, mas quando perde jogando mal, aí, obviamente, que todo mundo avalia, né? Todo o contexto. Mas eu gostaria que você falasse aquilo que só você viu. Ô Everton, eu não sei com exatidão. O Gris faz as ótimas planilhas dele, ele deve ter quantos minutos jogaram esses atletas que iniciaram a partida como titulares ontem. Eu, num chutômetro, mas com certeza eu acertaria que o Thalisson é um, porque é a primeira vez que jogou, e o Bueno tem poucos minutos, né, em campo até aqui, desde que chegou o Atlético. Os demais, Everton, o Zarate chegou agora, mas é o terceiro jogo já que ele começa como titular. Foi titular contra o Palmeiras, foi titular contra o Corinthians e agora contra o Atlético Paranaense. A gente fala muito, Everton, de quando os times estão em campo, né? O Atlético e, no caso, ontem o Atlético Paranaense. Não dá para fazer uma análise dos dois simultânea, né? Mas depois a gente tenta falar trazer especificar um pouco a questão do que a gente chama dos padrões de comportamento, né? O que fazem os times nos diferentes momentos do jogo ali? Quando estão atacando, né? Buscando chegar ao gol do adversário, como que criam as jogadas, quais são as movimentações que acontecem, como eu disse, padrão, né? O Atlético tem um padrão ofensivo que é a questão do jogo de posição do Sampaoli. Por exemplo, por mais que tenha sido o primeiro jogo dele, ontem a saída de bola foi com o Thalisson na função que faz o Guga, quando ele está em campo. Os 2 zagueiros e o lateral ajudando na saída de bola. Ele não está muito acostumado, mas o padrão foi mantido. Eu falei desses 2 jogadores, Everton, porque os demais, eu sei que eles não jogam regularmente juntos, tanto num treino ou nos jogos, mas eles sabem quais são os padrões de comportamento do Atlético. Como o Atlético tende a atacar, qual que é a reação dos jogadores ao perder a bola? Como o Atlético se defende, eles têm esses referenciais, porque eles estão lá há muito tempo já com o Sampaoli e, inclusive, já jogaram muitas partidas. Então, essas referências de treino, eles têm todos para levar para o jogo. Isso aí não tem como tirar da conta, Everton. E aí a gente pode avaliar que ontem, por mais que eles tenham esse tempo já de trabalho com o Sampaoli, eles não conseguiram executar. Por quê? Talvez porque não dá para jogar bem todo o jogo, né? O atleta ele sofre outras interferências, como a questão da Covid lá. Pode estar impactado emocionalmente. E isso interferiu no jogo. Só que o Atlético teve uma escalação para jogar melhor, eu concordo com vocês. Porque é o que eu falei, esses jogadores já têm as referências dentro ali de treino e na cabeça do que tem que ser executado dentro de campo. Pode não executar no mesmo nível daqueles jogadores que são considerados titulares e que estavam fora. Uns por seleção e outros por conta da Covid. Mas eles sabem o que tem que fazer. E aí meio que surpreendeu ter tido uma atuação tão abaixo. Eu gosto muito da questão que eu já falei aqui dos gols esperados, né? Que são as finalizações que cada time tem e o quanto existe a probabilidade delas se transformarem em gol, né? O Atlético teve uma expectativa muito baixa de gol ontem, menos de 1, né? Então, as chances criadas, elas foram pouco claras, né? O Atlético não teve nenhuma chance assim que perdeu e você fala assim, nossa, era quase um gol feito. Não teve, né? E teve até em jogos que ele teve uma produção similar, inclusive com os titulares. A expectativa de gol ontem do Atlético se aproximou ao jogo contra o Inter e ao jogo contra o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um ele perdeu, o outro ele ganhou, né? Essa atuação do Atlético, a gente pode comparar com outras atuações de quando o time estava completo, né? Mas chamou a atenção, acho que poderia ter jogado melhor.